Fala galera, Anderson Fortes, engenheiro mecânico, professor do Instituto Federal do Piauí, dando continuidade ao curso de Mecânica dos Fluidos, com público-alvo principalmente de alunos de engenharia e engenheiros mecânicos, ou civis também. Esse curso, ele está desenvolvido em três pilares, O primeiro pilar, ou o primeiro módulo associado a esse pilar é o de fluido, onde a gente verifica, as propriedades de fluido, comportamento do fluido, tipos de fluidos. Aqui no segundo módulo, que é o que a gente está trabalhando nesse vídeo, a gente trabalha a conservação de massa, que vai dar suporte para análise, e o terceiro módulo é o módulo de conservação de momento, que vai tá dando suporte para análise de forças, de transferência de quantidade de movimento em equipamentos à medida que existe um escoamento. Então a gente vai dar continuidade aqui no módulo de conservação de massa, onde a gente vai estar trabalhando aqui com análise diferencial de conservação de massa, e os requisitos dessa análise são a hipótese do contínuo, que considera que as funções são contínuas, as propriedades vão ser funções contínuas ao longo do nosso domínio de análise, a lei de conservação de massa, que pode ser aplicada a sistema e também a volume de controle, Nesse caso a gente vai trabalhando conservação de massa aplicada a um volume. Esse volume vai ser um elemento volumétrico diferencial de dimensões aqui ΔY, ΔX, ΔZ, de forma que o ponto XYZ está localizado no centro desse elemento volumétrico, e a gente vai ter aqui algumas letras indicando as faces. Então a W aqui indica essa face, que é a face oeste, B, essa face aqui, que é a face de base, o E está indicando a minha face leste, o S indicando essa face sul, o norte, indicando a outra face, posterior, aqui o T indicando a face de topo. Então a gente vai ter esse elemento volumétrico para trabalhar. A gente observa que as variáveis elas vão crescer no sentido dos eixos, Então elas crescem positivamente, elas aumentam à medida que o X aumenta à medida que o Z aumenta e aumenta à medida que o Y aumenta. Como eu já falei, o centro do elemento está aqui marcado nesse ponto X, Y, Z. Continuando aqui com alguns requisitos, Então a gente utiliza essa análise da perspectiva euleriana, que é aquela que a gente vai estar observando, uma região no espaço, que é aquela que está associada aos campos de propriedades, campo de velocidade, campo de pressão, campo de temperatura, campo de densidade, etc. A partir disso a gente vai ter as nossas propriedades definidas como funções de posição e tempo, Então a gente tem aqui a densidade como uma função de x, y, z, da mesma forma pressão, temperatura e velocidade. A gente vai começar essa análise de conservação de massa pela análise de densidade. Então o que é que a gente precisa fazer inicialmente? A gente identifica, determina que a densidade tem um valor aqui no centro, nessa posição x, y, z. Então eu estou dizendo aqui que a densidade tem um valor específico, chamado densidade no centro, e eu preciso avaliar a densidade desse meu fluido nas posições, nas faces desse elemento volumétrico. Então na face W, que é essa face aqui, eu vou ter que a minha densidade nessa face vai ser igual à densidade do centro menos meio de ΔX d ρ dx. O que é que isso significa? Isso daqui na verdade vem de uma expansão por série de Taylor, desconsiderando os termos de ordem superior. Mas o que é que ele me identifica? Ele identifica que a densidade nessa face é igual à densidade do centro menos a variação dela à medida que eu tenho um deslocamento de posição. Então esse menos meio dx aqui, o que é que ele indica? O meio ΔX, ele está identificando esse deslocamento que eu tive. O sinal de menos está identificando que foi um deslocamento negativo. Como a minha propriedade cresce à medida que x cresce, ela vai decrescer à medida que o x decresce. Então, como eu tive um valor de x diminuindo, eu estou reduzindo o tamanho de x, estou recuando, o valor da minha propriedade também vai diminuir, então eu tenho um sinal de menos. Esse d ρ dx ele indica o quê? Quanto a minha densidade varia por unidade de x. Mais ou menos é isso. Quanto é que a densidade varia por unidade de x. Então imagine que eu tenho um deslocamento de menos 1 e a densidade varia, por exemplo, 50 por deslocamento, por unidade, por metro, vamos dizer assim.
Então, se eu desloquei menos 1 metro, então eu reduzi em menos 50. Então, esse d-rho dx vai estar indicando a variação de densidade à medida que eu vario a posição x. E aí, quando eu multiplico isso pela quantidade que foi deslocada, né, a variação de x, eu vou ter o quanto, né, no caso, diminuiu a minha densidade em relação à densidade do centro. Usando as mesmas expressões, né? Então, na face E, que é uma face posterior aqui, onde eu tenho um deslocamento de x positivo, então eu tenho um sinal de mais, eu tenho uma variação positiva, e assim eu vou fazendo sucessivamente, caracterizando a densidade em cada uma das faces do meu elemento volumétrico. E a lei de conservação de massa identifica o quê? Né? Que a taxa de aumento de massa no meu elemento volumétrico, nesse elemento fluido, ou seja, a quantidade de massa que aumentou ou que aumenta por unidade de tempo, é igual ao fluxo líquido de massa entrando no elemento fluido, ou seja, é igual à quantidade que entrou ou a quantidade que está entrando por unidade de tempo. Essa taxa de aumento de massa ela pode ser representada por essa expressão aqui, ó, d-rho dt vezes o volume, né, do meu elemento volumétrico diferencial, né, ΔX vezes ΔY vezes ΔZ. Esse produto vai me dar, né, o meu volume, e aqui no caso seria a taxa de variação de densidade, né, uma taxa temporal de variação de densidade, o quanto a minha densidade está variando com o tempo lá dentro desse meu volume. Para completar essa minha equação, eu preciso avaliar o fluxo líquido de massa entrando no elemento volumétrico. E como é que eu vou avaliar esse fluxo líquido de massa entrando no meu elemento fluido, né? Então, o que é que eu preciso avaliar inicialmente? Eu preciso avaliar qual é o fluxo que atravessa cada uma dessas faces, certo? E eu tenho que considerar nesse caso, né, que esses fluxos ocorrem, né, no sentido de cada um dos eixos, né? Então ele vai entrar por aqui, sair por aqui na direção x, vai entrar embaixo e sair por cima na direção z e assim sucessivamente. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso do mesmo procedimento que eu utilizei para caracterizar a densidade em cada uma das faces. O que vai estar avaliando, né? Em vez de caracterizar a densidade, o que eu vou caracterizar agora é a propriedade densidade vezes velocidade. Por quê? Porque eu sei que o fluxo através de uma face ele é calculado pela densidade vezes a velocidade nessa face vezes a área dessa face. Então o que é que eu tenho na face W? Né? Então eu vou ter a densidade na face W, U, que é a componente de velocidade na direção x na face W, vezes ΔY, ΔZ, que representa a área na qual está ocorrendo esse fluxo. Quando eu faço essa expansão, o que é que eu vou ter aqui? Ó? Eu vou ter que esse fluxo é positivo, porque ele está entrando. Aí eu vou ter a densidade do centro, vezes a componente da velocidade no centro, menos meio, né, porque eu estou deslocado de meio delta em relação ao centro, vezes a taxa de variação, né, do produto ρu em relação a x. Isso, né, vezes a área, ΔY, ΔZ. Por exemplo, na face E, que está saindo, né, o fluxo saindo, eu tenho um sinal negativo, então menos, né, indicando que o fluxo está saindo. ρu, densidade e velocidade, né, componente da velocidade na direção x, posição do centro, na posição central, mais meio ΔX, que é o deslocamento que eu tive em relação ao centro dessa face, e aí a taxa de variação também de ρu em relação a x, vezes também a área, né, que é ΔY, ΔZ. Assim eu faço sucessivamente para as demais faces. E em seguida, como é que eu caracterizo o fluxo líquido? Fazendo o somatório de tudo isso aqui. Quando eu faço esse somatório, eu chego nessa expressão aqui, ó. Então, a partir disso, eu chego a uma equação diferencial aqui para a determinação, né, da lei de conservação de massa aplicada a um volume, né, um elemento volumétrico diferencial. Que vai dar aqui, né, d-ρu dx, d-ρv dy, d-ρw dz, vezes, né, o volume, né, diferencial, né, ΔX, ΔY, ΔW, que também está aqui, no caso seria ΔZ, que também está aqui. Então eu posso também ainda fazer a divisão
dos dois lados pelo o elemento volumétrico. Então eu tenho aqui seria, né, a taxa de aumento, né, de massa por unidade de volume. Aqui eu teria o fluxo líquido entrando por unidade de volume, quando eu faço a divisão, né, pelo elemento volumétrico dos dois lados, o que simplifica a minha expressão. Eu posso reescrever também, né, de maneira reduzida, dessa forma. Então eu tenho o dρ dt menos o divergente de ρv, sendo v o vetor velocidade total. Eu tenho algumas condições, como por exemplo, para um escoamento incompressível, onde a densidade não varia com o tempo, então isso daqui se torna zero. Como ela é incompressível, a densidade também não varia com posição, então essa propriedade aqui ela se torna uma constante e ela pode ser removida aqui da diferencial. Ela sendo removida de todas as diferenciais, eu posso dividir toda a equação pela densidade, resultando, né, nessa expressão aqui para um escoamento incompressível. Para regime permanente, eu tenho apenas a condição onde a densidade não varia com o tempo. Então esse termo vai embora e sobra essa expressão aqui sendo igual a zero. Isso aqui pode ser usado, por exemplo, para identificar, né, se um escoamento é compressível ou não, ou para identificar componentes, né, de velocidade que caracterizem um escoamento como incompressível. Aquela expressão ela está em coordenadas cartesianas e a gente pode também fazer a mesma análise baseada em coordenadas cilíndricas, onde o nosso elemento volumétrico diferencial passa a ser esse aqui. E aí fazendo todo aquele mesmo procedimento de somatório dos fluxos, né, que atravessam cada uma das faces desse elemento volumétrico, a gente chega nessa expressão aqui, que pode ser aplicada para coordenadas cilíndricas. Aqui a gente vai ter exemplos, né? Um exemplo 1 e 2 de verificação a partir, né, do campo de velocidade se o escoamento é incompressível ou não. Então eu possuo um campo de velocidade bidimensional, onde a componente da velocidade na direção x está representada por essa expressão, 2x ao quadrado mais y ao quadrado menos x ao quadrado y, e a minha componente da velocidade na direção y está representada por essa expressão aqui. Como é que eu verifico se esse escoamento é compressível ou incompressível? Calculo, né, as derivadas, né, du dx e dv dy, que caracteriza, né, a conservação de massa para escoamento incompressível. E caso essas derivadas sejam iguais, como essa situação, ó, 4x, no caso aqui também, no caso vai dar igual a zero, né, menos 4x, menos 2xy, e aqui mais 2xy. Quando eu fizer o somatório dessas duas componentes, eu vou ter um valor de zero. Então a minha equação de conservação de massa na condição incompressível é válida. Então esse escoamento pode ser caracterizado como incompressível. Nesse segundo exemplo aqui, eu vou ter essa componente, né, na direção x e essa componente na direção y. E quando eu calculo as derivadas, né, em relação a x e em relação a y, o que é que acontece? Elas não vão gerar uma situação onde a minha equação de conservação de massa vai se igualar a zero, né, na forma incompressível. Então, isso caracteriza que esse escoamento não é incompressível. Espero que tenha ficado claro, né, a parte de conservação de massa. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida a gente está à disposição.